Olá pessoal, nós estamos de volta com mais um vídeo e hoje nós queremos falar sobre um assunto muito interessante. Na verdade, nós vamos te revelar um segredo. Hoje eu quero falar sobre o segredo da oração respondida. Olha que poderoso. Quem não quer descobrir esse segredo, né? O segredo da oração respondida. Como é que eu faço para ter minha oração respondida? Para mim poder descobrir isso, eu preciso primeiro entender o que é oração na prática. Né? Na prática, o que é oração? Tá bom, mas oração é falar com Deus. Mas o que eu estou deixando ali explícito quando eu oro? A oração, na verdade, ela é um ato de pedir, é uma declaração de insuficiência. Né? Quando eu peço, eu estou mostrando que eu sou insuficiente, que eu não sou capaz de conseguir aquilo por mim mesma. E aí, então, eu ali no ato de humildade, eu vou até o Senhor e peço. Então, é uma declaração de dependência de Deus, né? Resumindo aí para você. Oração é a nossa declaração de dependência de Deus. Quando eu oro, eu estou revelando que eu sou dependente de Deus. Partindo disso, eu quero te falar sobre alguns princípios da oração respondida, né? Que faz parte do segredo da oração respondida. Qual é o segredo para mim ter minha oração respondida? São alguns princípios. Então vamos lá para descobrir que princípios são esses? Primeiro princípio, que é parte do segredo da oração respondida, é que nós devemos orar em linha com a palavra de Deus. Então, primeiro princípio, ore em linha com a palavra de Deus. Mas o que isso significa? Significa que você deve ser específico naquilo que você quer, que você deseja, mas que isso que você está pedindo ao Senhor precisa estar em conformidade com a palavra de Deus. Precisa estar em linha com a palavra. Porque isso vai garantir a resposta da tua oração. E aí tem um texto aqui interessante que diz o seguinte, Tiago capítulo 4, verso 2 e 3, diz o seguinte, a palavra de Deus: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra e nada tendes, porque não pedis. Olha só, ele revela aqui um princípio poderoso, que é o princípio da dependência, né? Você precisa entender que você não é capaz de conseguir as coisas por si mesmo. Você precisa, então, pedir. Então, quando eu vou orar em linha com a palavra de Deus, a primeira coisa que eu descubro é que eu não sou capaz de conseguir nada por mim mesmo. Tudo que eu alcançar não vem de mim, mas sim do Senhor. Então, se eu não sou capaz de conseguir nada por mim mesmo, eu tenho que pedir, eu tenho que mostrar ao Senhor, tenho que deixar claro que eu entendi que eu sou dependente dele. Quando eu faço isso, então eu alcanço, porque a palavra está dizendo aqui, você pede e não recebe, porque vocês fazem, vocês trabalham, cobiçam, né, matais, invejais e nada tendes. Viveis a lutar e a fazer guerra e não alcança nada, porque não pede. Foi isso que o Tiago disse. E aí então, orar em linha com a palavra de Deus. Segunda parte do versículo aqui, no mesmo texto, segunda parte aqui do verso de número 3, do capítulo 4 de Tiago, diz o quê? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar dissolutamente, ou para esbanjar nos vossos prazeres, ou para gastar nos seus próprios deleites. Então aqui já vem um outro princípio. Tá bom, o primeiro diz que eu não recebo porque eu não peço. Aí agora eu já aprendi esse, então eu vou pedir. Mas aí vem um outro princípio agora, que é quando eu peço, eu preciso pedir, mas em linha com a palavra de Deus, porque eu não posso pedir aquilo que está fora da palavra. Porque Deus não tem prazer em me abençoar naquilo que está fora da palavra. Por quê? Porque aquilo que está fora da palavra são os caminhos de mortes, que a palavra fala, né? Que a todo caminho ao homem parece direito, mas que o fim deles é a morte. Então, tudo aquilo que está fora da palavra de Deus é morte. O Senhor não pode me dar nada que não esteja em linha com a palavra, porque isso vai me levar para um caminho de morte, é caminho de morte. Então, tem que estar em linha com a palavra. E aí o Tiago diz, olha, vocês pedem e não recebe porque pedem mal, para gastar nos vossos próprios deleites, para gastar, para esbanjar. Deus não tem prazer em abençoar você numa bênção em te dar algo que não seja bênção para a sua vida. Né? Que vai ser aplicado ou gastado de forma absoluta, que não vai glorificar o Senhor. Então, por esse motivo, eu tenho que orar em linha com a palavra de Deus, pedindo aquilo que está em conformidade com a palavra. E aí nisso eu posso ter certeza de que Deus estará respondendo a minha oração. E aí eu tenho aqui esse texto de Tiago que diz que eu peço e não recebo porque pedis mal para gastar nos seus deleites.
Mas aí já vem o texto de Mateus capítulo 7, verso 8, dizendo o seguinte, dizendo, olha, por outro lado, nós sabemos que a promessa do Senhor é clara aqui nesse texto, né? Ele diz o seguinte, ele diz, tudo que pedis, todo aquele que pede, recebe. Mas o Tiago não disse que tem uns que pedem e não recebem porque pedem mal? E agora aqui, Mateus capítulo 7, verso 8, já diz que todo que pede, recebe. A palavra de Deus, você precisa entender que ela é fiel, ela não se contradiz, né? A palavra de Deus não é contraditória. Então, mesmo que pareça ter uma contradição aqui, mas não tem. Todo aquele que pede, recebe, mas todo aquele que pede em linha com a palavra de Deus. Né? Que fique claro isso. Então, pedir sempre em linha com a palavra de Deus. O segundo princípio aqui revelado, né? O primeiro é pedir em linha com a palavra de Deus, orar em linha com a palavra de Deus, e o segundo é tenha um desejo profundo. Seja sincero, tenha desejo, tenha sede, um desejo profundo que vem da alma, que vem lá do coração, né? No livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, o verso de número 13, o Senhor fala o quê? Ele diz o seguinte, ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, quando houver um desejo sincero, de coração, então, quando me buscar de todo o vosso coração, então me achareis. Ou seja, é necessário ter um desejo profundo. Eu vou encontrar a resposta da minha oração quando eu buscar de todo o meu coração. Por que isso? Porque você nunca vai receber uma coisa que você não deseja, de fato. Eu não estou falando daquela vontadezinha que às vezes a pessoa tem, aquela vontade pequena, aquela coisa que você pede assim aleatória. Ai, Deus, queria que o Senhor me desse isso. Não, para receber do Senhor você tem que ter um desejo profundo, né? Tenha um desejo profundo, queira muito, deseje muito aquilo, de todo o seu coração. Por que isso? Porque quem deseja, busca. Quando a pessoa realmente deseja algo, ela busca esse algo que ela deseja, né? E quando ela busca esse algo, aí ela encontra. Por quê? Porque ela sai da zona de conforto. Ninguém que tem um desejo profundo fica no comodismo. Ele vai atrás daquilo que ele deseja. E aí quando você vai atrás, você alcança. Porque é o que diz a palavra. Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra ou alcança. Então, quem realmente deseja, tem um desejo profundo, ele vai em busca. E ele busca de todo o coração. Ele sai da zona de conforto, ele não fica no comodismo, e exatamente por a intensidade da sua busca, ele alcança ali o que está buscando no Senhor. Amém? Então, o segundo princípio é esse, tenha um desejo profundo, e o terceiro princípio é seja positivo com relação a Deus. Né? Seja positivo com relação a Deus. O que é ser positivo com relação a Deus? É você não duvidar da bondade de Deus. Às vezes nós ficamos ali achando, né? Muitas vezes nós oramos pensando assim, será que Deus quer mesmo me dar isso? Mas será que é da vontade de Deus? Né? Quem nunca perguntou isso para Deus um dia? Senhor, se for da tua vontade, mas não sei se o Senhor quer. E aí você vai na oração ali com aquela dúvida no seu coração, e essa dúvida, essa incerteza, essa falta de convicção é o que impede a sua oração de ser respondida. Então não duvide da bondade de Deus. O Senhor é muito claro aqui na sua lógica. Olha como a lógica de Deus é clara. Mateus capítulo 9, verso 11, ele diz o quê? Ele diz, olha, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Então assim, você que é mau, você sabe dar boas coisas aos seus filhos, imagina o Senhor, que é bom. Ele nos deu o seu próprio filho, ele não nos negou o seu próprio filho. Como não nos dará com ele todas as coisas? Então não duvide da bondade do Senhor, né? Seja positivo com relação a Deus, acredite que o Senhor quer sim lhe abençoar, não duvide disso. Quarto princípio, para você ter a sua oração respondida, né? Para você ter aí o segredo da oração respondida, são esses princípios que eu estou lhe dando. E o quarto deles é, faça da oração uma declaração de fé. Faça da sua oração uma declaração de fé. E aí Mateus capítulo 18, versos 18 e 19, diz o seguinte, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Olha isso, olha o poder que Deus agora entrega na mão da igreja, na mão dos discípulos, na mão daqueles que lhe servem.
Você tem o poder de ligar as coisas aqui na terra, e quando você ligar aqui, isso ser ligado no céu. Você aciona o céu conecta lá também. Você ligou aqui, você liga lá. Você desliga aqui, desliga lá. Olha o poder. Então, tenha fé, foi o Senhor que nos deu. E isso aqui, irmãos, isso aqui dá para você embasar a sua fé aqui de forma que não fique dúvida nenhuma. O Senhor te deu esse poder. Você pode ligar qualquer coisa aqui na terra, que o Senhor vai ligar no céu. Quando você desligar aqui, você desliga lá. Isso é muito poderoso. Então, seja positivo, né? Tenha fé. Faça da oração uma declaração de fé. Confesse, né? A nossa fé, na verdade, ou a nossa incredulidade é determinada pela nossa confissão. Quem tem fé, fala de fé, confessa a fé. Quem tem incredulidade, fala de incredulidade, confessa a incredulidade. Ele vai sempre, quem tem incredulidade vai sempre dizer, talvez, se for da vontade de Deus, se Deus quiser, né? Quem sabe, o Senhor é que sabe, se for da vontade de Deus. Essas expressões são expressões de quem ainda tem no seu coração incredulidade. Porque quem tem fé, ele expressa convicção. Ele diz, eu creio, certamente o Senhor fará. Acredito porque foi o Senhor que falou, porque a palavra do Senhor garante. Então ele confessa, ele professa ali fé. Faça da sua oração uma declaração de fé, porque esse é o quarto princípio. Então, o sexto princípio aqui, para você ter o segredo, né, revelado aqui, como ter a sua oração respondida, é não desistir, não desista. Ore sem esmurecer, não desista. Sexto princípio é esse. Ore sem esmurecer. Porque aquele que esmurece na oração, ele também não alcança. Como diz a palavra do Senhor, aquele que pede duvidando, não vai receber. É semelhante à onda do mar, que é agitada pelo vento. Então não pense tal homem ou tal pessoa que receberá alguma coisa. Então, ore ali sem desistir, sem esmurecer, crendo, seja constante, tenha constância. Orar sem esmurecer fala de constância, de você continuar, de você ser ali constante na sua oração. Daniel capítulo 10, versos 12 e 13, a palavra nos fala do episódio ali em que Daniel passou 21 dias orando para receber a resposta da sua oração. E quando o anjo chegou para trazer a resposta da sua oração, o anjo chega assim com uma saudação muito, muito interessante. O anjo chega dizendo a ele, Daniel, um homem muito amado, chega ali declarando que ele era um filho amado, que ele era um homem amado. E que o Senhor havia ouvido a oração dele desde o início. Desde o princípio da sua oração foi ouvida, não temas. Aí ele conta, explica que houve ali um principado que se opôs e tal, e houve batalha para que o anjo pudesse passar com a resposta da oração do Daniel. Mas eu quero deixar claro aqui que a oposição ou a resistência demoníaca não é o único motivo, não é a única causa pelo qual a resposta das nossas orações às vezes demora. Não, às vezes Deus demora um pouco mais para trazer a resposta da nossa oração, porque Ele quer nos ensinar algumas coisas. Ele quer nos preparar para receber a bênção tal que estamos pedindo. Né? A vontade de Deus é nos abençoar sempre, mas Ele precisa saber se nós estamos prontos para ser abençoado. Ele quer te dar, mas precisa saber se você está pronto para receber. Então, às vezes Ele leva ali mais uns dias, né, para que você aprenda ali algo que Ele vai estar te revelando durante esse dia, durante esse tempo de oração. E aí o quinto princípio para você ter a sua oração respondida é visualizar a resposta. O que é isso? Visualizar a resposta significa ter a resposta ali diante dos seus olhos, né? Conseguir olhar para a resposta mesmo antes dela chegar. Quando você visualiza a resposta, você cria na sua mente uma imagem, a imagem da resposta. Você troca aquela imagem do problema pela imagem da oração respondida, da bênção que você está pedindo, pela imagem da resposta já da sua oração. Entende? Então, quando você visualiza a resposta, quando você consegue ver por fé a resposta, o cumprimento daquilo que você está pedindo, você tem o poder de alterar essa imagem na sua mente. Você faz isso na mente.
E aí, quando você visualiza a resposta, isso é como se credenciasse a sua fé, credibiliza a sua fé, solidifica ela. E isso é fé. Ver, visualizar a resposta antes mesmo dela chegar. Isso é fé. Isso é fé. Amém? E aí, nós temos aqui o sétimo princípio, né? O último princípio aqui, que eu quero deixar para você nessa hora, que é: dê graças a Deus pela resposta antes mesmo de ela chegar, né? Antes mesmo de ver a resposta. Agradeça a Deus, né? Seja grato a Deus. E aí o texto diz o seguinte, tem um textinho aqui de Filipenses 4, versos 6 e 7, eu quero deixar para você aqui para a gente fechar. E a palavra diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, versos 6 e 7. Você não deve esperar a manifestação da bênção para poder agradecer. Você deve agradecer antes que a bênção se manifeste. Por que isso? Porque isso é fé, né? Você deve ter ali, quando você acredita, confia que Deus é fiel à sua palavra, e a sua palavra é que nos garante. Então, quando você acredita que Deus é fiel à sua palavra, você concretiza ali sua bênção. E aí, a partir de então, a materialização daquilo que você está pedindo é só uma questão de tempo. A bênção já está alcançada. Amém? A bênção já foi alcançada. Então, esses são os 7 princípios, né, do segredo da oração respondida, tá? Só recapitulando para você aqui. Primeiro princípio: ore em linha com a palavra de Deus. Segundo, tenha um desejo profundo. Terceiro, seja positivo em relação a Deus. Quarto, faça da oração uma declaração de fé. Quinto, não desista, ore sem esmurecer. O sexto, visualize a resposta. E o sétimo, dê graças a Deus pela resposta antes mesmo de ela chegar. Está aí revelado para você o segredo da oração respondida. Amém? Aplique esses princípios na sua oração e seja mais abençoado ainda. E tenha respostas contínuas de Deus. Fazendo assim, sua fé será cada dia mais edificada. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Essa era a palavra que eu queria deixar para você. Fica aí um grande abraço para você, na paz do Senhor Jesus. E até o nosso próximo vídeo.